Solicitamos que o coordenador da área de Sistemas de Qualidade e Inovação do Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERT, senhor André Luiz Meira de Oliveira, apresente sua palestra sobre Perspectivas para o Mercado Brasileiro, resumo dos resultados da Pesquisa Nacional sobre o Mercado de Eficiência Energética de Edificações. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Metrologia Científica e Industrial pela mesma universidade. É coordenador da área para sistemas da qualidade e inovação do Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERT. Possui experiência em gestão de projetos, análise de viabilidade, sistemas da qualidade e estratégias de business. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado a todo mundo por estar aqui nessa sexta-feira fantástica, muito calor. Eu acredito que eu vou tentar ser o mais breve e mais simpático possível para não ficar com tanta cara de happy hour. Mas eu queria passar aqui com vocês o efetivo resultado da nossa pesquisa sobre a eficiência energética. Por que a gente fez essa pesquisa? Primeiro eu vou tentar achar um passador de slide. Está aqui ele. Muito bom. Ok. Por que a gente fez essa pesquisa? Bom, a Fundação CERT, ela, anteriormente a isso, não tinha ação direta na área, no setor, e a gente começou a trabalhar com a Eletrobras, já temos a história aqui com o professor Lamberts, fantásticos parceiros, nos ensinaram tanto, muito, e vamos trabalhar nossa justificativa de estudo. Vamos fazer uma pesquisa de mercado onde o governo brasileiro tem que colocar os esforços, os recursos. Quais são os impactos de trabalhar nessa eficiência energética de edificações? Qual a opinião dos profissionais da área? Então, o André é engenheiro mecânico, ele pode até trabalhar ali no ar-condicionado, mas vão dizer para mim a etiqueta de envoltória. Bom, envoltória eu sei o que é, mas quando chega lá um pedaço de parede, que a Grace falou, ficou estranho. Vale a pena investir no tema? Agora eu sou um profissional, eu sou uma empresa, eu quero montar um laboratório, um organismo de inspeção. Vale a pena eu investir no tema? Vale a pena eu construir um laboratório? Então essas perguntas que a gente queria responder, até por ser a Fundação CERT uma fundação privada, a gente tem que perguntar, vale a pena investir no tema, continuar investindo? O governo ele já tinha, na ocasião, investido em torno de 6 milhões de reais para a criação, somente para a criação dessa rede de laboratórios, isso é incluindo o OI da CERT. Então são 16 laboratórios integrados e um OI acreditado, dentro desse Procel Edifica. Então foi criados aí, além de, para a gente trabalhar com a nossa pesquisa, vamos justificar isso, vamos ver se precisa mais recurso, por quê, como, para onde que a gente vai trabalhar. Então a pesquisa de mercado foi realizada em janeiro a outubro de 2011, alguns de vocês participaram, respondendo essa pesquisa, dentro do convênio da Eletrobras com a CERT, uma abrangência nacional. Em 2 etapas, a gente teve uma pesquisa inicial em bases secundárias, aproximadamente 44 fontes de dados foram consultadas, e depois uma pesquisa em base primária, que é uma resposta direta das pessoas envolvidas, dos agentes envolvidos, que obtivemos em torno de 340 respostas diretas. Então, esses foram nossos resultados de pesquisa. Falando de pesquisa das bases secundárias, então, essas aqui foram nossas principais fontes de dados, o CEBIC e o Ministério de Minas e Energia despontando aí com os maiores responsáveis por trazerem bons documentos para a gente analisar, para a gente trabalhar. O Ministério do Esporte também teve alguma coisa, CNI, IBGE, e assim seguindo. A gente totalizou essas 44 fontes de dados, foram uma boa centena ou algumas centenas de documentos analisados, e alguns resultados que eu pude destacar, trazer aqui para vocês. Primeiro, essa figura da cadeia de valor. Então, a gente entender dentro de uma pesquisa de mercado como é que funciona o relacionamento entre os stakeholders, todo mundo daquele mercado que a gente está trabalhando, essencial para a gente conseguir entrar nesse sistema. E essa dificuldade de trabalhar na área do setor da construção civil, setor que a gente desconhecia. Por quê? Porque a gente viu que tem muitos tipos de agentes, grande parte deles são agentes locais, muito pequenos e com muita influência. Então, essa dificuldade, essa complexidade de relacionamentos da cadeia, que foi um dos grandes desafios aí do desenvolvimento da nossa pesquisa, que a gente buscou trabalhar, focando, então, os arquitetos, engenheiros e empreiteiros, que foram exatamente o público-alvo dessa nossa pesquisa primária. Então, a gente acredita, assim como a gente está aqui conversando com vocês, assim como temos os nossos colegas online, tínhamos mais um auditório desse online em algum momento, buscando o quê? Capilaridade dentro dessa cadeia.
né, buscar chegar em toda essa cadeia através dos seus elos de ligação, através da sua rede mesmo. E, é claro, por outro lado, temos empresas gigantes. Né? Então, temos agentes locais extremamente influentes e empresas gigantes na mesma forma, no mesma cadeia. Então, essas aqui são algumas listas das maiores empresas de construção civil, que representam faturamento em torno de 13 bilhões de reais. Isso foi no ano de 2010. Então, alguns resultados. No mercado residencial, né, que a gente pode destacar primeiro. A gente procurou trabalhar, sempre a pesquisa da Agência Nacional, em 3 grandes definições, que são os totais, os válidos e o mercado-alvo. Então, domicílios totais realmente é todo mundo, todos os domicílios, a gente está falando em residencial. Né? Quando a gente trabalha no domicílios válidos, a gente tira aqueles que não têm acesso à energia elétrica, alguns domicílios considerados em áreas rurais, e aqueles que são com renda abaixo de 5 salários mínimos foram tirados da pesquisa, né? Pensando no foco da pesquisa, no foco de mercado. A gente está procurando aqui realmente o mercado-alvo. E no mercado-alvo a gente tirou um recorte desses domicílios válidos, que a gente considerou, na opinião dos especialistas, é claro, é um recorte, é um chute, depende de um monte, entra uma nova política nacional, ou entra uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade, mas ele é um recorte que a gente tirou, na nossa opinião, que é em torno de 5%, eu vou mostrar porquê na sequência. E região por região, a gente começou a analisar esses dados. Então, por exemplo, na região norte, a gente viu que a gente tem 2 grandes núcleos de concentração, que é Manaus e Belém, e lá, como é que estão os domicílios, o número de habitantes e aquele recorte do mercado-alvo. O recorte, não é o recorte, é o recorte do mercado-alvo. E região por região fomos analisando. No Nordeste, as grandes regiões de Fortaleza e Salvador, a Grande Recife, São Luís e Teresina, também contribuindo. Na região Centro-Oeste, a região de Brasília, certamente, e as capitais, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. A gente encontra alguns outros polos, mas são muito pequenininhos na região. Na região Sudeste, certamente, um dos maiores mercados. Temos aí Uberlândia, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, a Grande São Paulo. Também 2 grandes mercados. Também encontramos as regiões periféricas aqui de São Paulo, com bastante destaque. E na região Sul, podemos destacar aqui a parte de Londrina, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas. Então, essa soma dos mercados-alvo, baseado nas regiões, que nos trouxe uma expectativa, ou uma possibilidade de números de etiquetas aí no decorrer dos anos, que a gente queria fazer uma análise de mercado. Quantas etiquetas a gente pode esperar para os próximos anos? Qual seria o potencial desse processo de etiquetas? Esses aqui foram os números que chegamos no segmento residencial. Então, temos em torno de 50 milhões de domicílios totais, em torno de 13 milhões e 120 de domicílios válidos. Então, a gente descontou aqueles domicílios pertencentes às classes de mais baixa renda, descontamos os que não têm acesso à energia elétrica e os de área rural. Os 5% a gente recortou daqui também. Então, a gente trouxe como mercado-alvo, ele confere mais ou menos com o número de domicílios financiados do FGTS e SBPE. Então, esse daí era uma aproximação nossa. E desses domicílios financiados, colocamos como mercado-alvo do AI os resultados daquelas principais cidades. Então, a gente chega em torno de 140 mil domicílios, como mercado-alvo do OI. Vamos fazer 140 mil etiquetas? Não, não é bem assim. 140 mil domicílios como mercado-alvo. Uma limitação, por exemplo, acho que já passou, já estamos entendendo isso mais aqui no final do dia, é que um domicílio pode ter uma etiqueta, mas N domicílios também pode ter uma etiqueta. Então, eu não tenho quantos domicílios tem por prédio, ou qual é a média de domicílios por edificação. Então, esse daí é uma limitação da nossa pesquisa. Esse número a gente não conseguiu. Então, a gente tem alguns números que a gente não conseguiu. Essa é uma limitação que eu posso colocar para vocês. Bom, na parte do comercial, alguns resultados também. Chegamos aqui em alguns gráficos. Esse aqui é um gráfico da RAIS, com dados da RAIS, onde a gente tem a parte de serviços e comércio, que é o que interessa efetivamente
a nossa etiquetagem. A indústria está fora, por enquanto, em torno de 2.300.000 e 400.000, né, de estabelecimentos comerciais e de serviço. Então, também, novamente, eu não estou falando de edificações, eu estou falando de estabelecimentos. Então, a gente vê que esses dados de edificações, a gente não tem eles organizados. A gente tem que começar a minerar os dados e buscar, vamos fazer diferimentos, vamos fazer associações, vamos fazer estimativas. Aliás, como uma pesquisa de mercado, trabalhar com suas incertezas. E a distribuição de estabelecimentos, isso daqui ficou bastante tranquilo de analisar. Temos mais na região sudeste, obviamente. Na região sul, nordeste, centro-oeste e norte, na ordem, né, são nossa distribuição dos estabelecimentos de serviços comerciais, recortando o gráfico lá de cima. Também trago aqui a parte dos hotéis. Então, aqui a gente tem o quê? Os hotéis e outros estabelecimentos de hospedagem. A gente tem, na verdade, números de empresas. Então, novamente, eu não tenho número de edificações. Eu consigo números de empresas e números de leitos, mas não consigo números de edificações. E temos as nossas limitações da pesquisa comercial, da mesma forma que residencial. Então, que um estabelecimento dentro do ambiente, ele não pode ser diretamente etiquetado. Ele pode fazer parte ou trazer uma parte da etiqueta de um estabelecimento, de um shopping, por exemplo, de acordo com os nossos técnicos especialistas, né, mas por ele só ele não pode ser etiquetado. E um grande shopping com diversos estabelecimentos pode ter somente uma etiqueta. Então, ele não é diretamente, eu tenho 100.000 estabelecimentos comerciais, meu mercado é 100.000 etiquetas. Não, não é isso. Então, sempre a gente tem que trabalhar com as estimativas. No poder público, também temos alguns dados. Os poderes públicos consomem cerca de 4% total de energia elétrica do país, os prédios públicos, hoje. E são 450.000 unidades de consumo. Então, essa daí foi a nossa unidade de medida do poder público. Foram unidades de consumo. Assim como a unidade comercial num shopping center, ele tem sua limitação. Eu posso ter unidades de consumo diferentes no mesmo prédio. Num grande centro administrativo, são várias unidades de consumo. Aqui, o centro administrativo pode ter uma etiqueta só com várias unidades de consumo. Então, tudo são novas limitações que a gente coloca. Mas, bom, esse daí seria um grande número, os números que a gente conseguiu coletar dentro da pesquisa em bases secundárias. E aí partimos para a pesquisa em base primária. Vamos confirmar algum desses dados, vamos trabalhar com as expectativas das pessoas que estão trabalhando, de vocês, que responderam às nossas pesquisas. Essas aí foram nossas fontes de dados. Conseguimos aqui uma maior força de coleta de dados em Santa Catarina e no Rio. Tivemos nosso apoio da Eletrobras, lá no Rio, certamente, e aqui em Santa Catarina, por estarmos aqui. Também facilitou bastante a nossa coleta de dados. Mas conseguimos aí dados, a gente chegou a mandar, essa daí é uma estimativa, 45.000 profissionais receberam o nosso e-mail. A gente não tem esse número exato, porque grande parte dos e-mails foram mandados por algumas instituições que nos apoiaram em encaminhar esses e-mails, aí como a SBEA, a CEBIC, a Sinaenco, o Procel, o LABE, o IAB e os CREAS. Então, essas instituições mandaram os e-mails para buscar respondentes para a nossa pesquisa. Tivemos em torno de 1.000 visitas no ambiente de resposta, os 340 respondentes de 83 cidades e 23 estados do Brasil. Então, a gente conseguiu abranger bastantes estados. Então, essa aí foi uma grande vitória da nossa pesquisa. Vamos lá? E o profissional envolvido com eficiência energética de edificações. Então, como é que ele está desenhado, ou como é que foi, ou quem é que estava interessado nesse tema no momento da pesquisa de janeiro a outubro de 2011, do ano passado? Os profissionais se declararam, então está aqui a localização eu já passei mais ou menos pelos respondentes lá em cima, mas grande parte deles, aí foi em torno de 30 e poucos %, disseram que tem atuação em diversos estados do Brasil e se consideram nacionais. Então, eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, é só me chamar. Grande parte, outra parte dele disse que trabalha regionalmente. Então, o gráfico de atuações ele se mostrou mais ou menos condizente ou coincidente com o gráfico de demanda. Isso aí foi uma das comprovações nossa de resposta, que a gente tinha um grupo de respondentes significativo que correspondia à nossa pesquisa em bases secundárias. Grande parte deles aqui da arquitetura, engenharia elétrica civil
e mecânica completam praticamente os 100% do nosso quadro de respondentes, e especializações, mestrados e superior completo também, aí representando 75% do povo que respondeu. E uma pergunta que a gente destacou, que eu tirei como uma parte lá da nossa pesquisa, que eu achei bastante importante, é se você indicaria a ENSE como solução em etiquetagem de edificações. Não sei se todos responderam sinceramente, mas 97% disseram sim e 3% disseram não. E a gente perguntou por quê. Eu, sinceramente, que eu falo não é por não acreditar na edificação, é porque eu não tinha que responder por que você diz não. Então, isso aí sempre bloqueia alguém para responder. Eu falo, não, então é obrigatório dizer por quê. Opa, peraí, deixa eu mudar, então vou botar sim. Então, isso sempre acontece. Mas, não, eu vou acreditar porque esses 3% aí foram sinceros e botaram lá o não. Por que você não recomenda? Ainda não está disseminado entre os consultores, falta divulgação das vantagens de termos um selo nacional. Então, poxa, vamos divulgar, vamos fazer um seminário de etiquetagem aqui em Florianópolis. Vamos divulgar isso mais. Considero o LEED e o Aqua mais abrangentes, como certificação de empreendimento e com maior visibilidade comercial que o Procel. No meu ponto de vista, tem como fator de concorrência com os anteriores apenas o custo. Outro que diz que o selo Procel ainda está em elaboração e ainda necessita muito trabalho para cálculos e projetos. Ou em razão da abrangência, visto que, até onde sei, trabalha apenas com envoltória, e isso para a arquitetura é muito pouco. Então a gente tem efetivamente que melhorar o fluxo de informações, o fluxo de divulgação, entender quais são as perguntas que os nossos profissionais têm. Isso porque, quando eu estou perguntando aqui, eu estou perguntando para quem se dispôs a responder uma pergunta, ou seja, tem conhecimento na área, tem envolvimento com a área. São 45 mil e-mails, 900 visitas e 340 respostas. Então, se o cara veio aqui responder, ele já tem um conhecimento e ainda está dizendo isso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. A dificuldade de aplicação, falta de obrigatoriedade, temos preferência pelo selo azul da Caixa. Então, temos o nosso colega da Caixa. Outra pergunta que valeu destacar foi se o preço de 0,1% do CUB, que era um preço que a gente chutou na época, é adequado para uma das etapas da etiquetagem. Desculpe, 75% dos que não souberam, assim, 170 disseram não saber opinar, 75% dos que opinaram disseram sim, e 43 disseram não. Esses 43, que é o nosso interesse, o que é que não, por que não, e quanto seria. Então, para eles, para o nosso espanto, até em algumas vezes, que a gente estava achando que poderia ser muito caro, grande parte achou que poderia ser maior do que 0,1. Em quase todos os escopos, residencial, comercial principalmente, talvez por ver mais valor nisso aí, no comercial, no misto e nos serviços públicos um pouquinho maior. E o 0,0 ou menor, que é esse daqui, é sempre o quarto, ele vem aqui como segundo lugar, ou seja, menor segundo lugar, mas o 0,1% do CUB, que disseram que não era adequado, ainda apareceu por ali. Vantagem das etiquetas. Reconhecimento da etiqueta, certificação e acreditação do Inmetro. Como destaque, a gente vê que temos aqui, diretamente em comparação, a etiqueta Procel e a certificação LEED, como sendo esses os pontos de destaque, ou seja, a gente concorre com a LEED exatamente no mesmo diferencial competitivo, de acordo com o que a gente está apresentando do nosso produto. A gente não concorre com Aqua e com Caixa, pela percepção de valor, que a gente estava falando deles, onde o Caixa disse que a principal vantagem é o preço e o Aqua a abrangência, o LEED é o mesmo que o nosso. Ou seja, a gente concorre com a LEED diretamente na sua vantagem competitiva. Perspectivas. Então, eu termino aqui mais 2 slides. Nós colocamos aqui uma perspectiva de evolução até 2016 com uma média do crescimento populacional, diretamente do crescimento populacional linear. Então, não consideramos aí uma série de fatores complexos que existem. Isso aqui é uma média de em torno de 3%. A gente acredita que teremos aí em torno de 10 milhões de novas residências até 2016 e um crescimento maior das regiões Sudeste e Nordeste. E consideramos, então, uma ampla diversidade de profissionais e um grupo especializado de consultores. A nossa cadeia de valor é realmente complicada e complexa. Os relacionamentos são
bastante interessantes, que a gente tem que trabalhar isso mais, trabalhar essas informações em rede, né? Assim a gente vai conseguir uma boa capilaridade. Temos pelo menos 3 milhões de domicílios, segundo dados do PNAD, que são clientes potenciais, né? Não são nosso mercado-alvo, são clientes potenciais. Consideramos a estimativa de domicílios financiado anualmente e o aumento na quantidade de domicílios. É possível esperar uma demanda que em torno de 140 mil domicílios para as cidades de foco comercial, né? Então, isso aí seria o foco do AI. E respondentes dessa nossa pesquisa confirmaram a intenção de etiquetar aproximadamente 60% das suas edificações ainda a serem construídas até 2016. Isso daí eu vou cobrar, né? E eu queria dar um muito obrigado para vocês e agradecer aí o tempo de vocês para ouvir minha palestra. Eu gostaria